Ele conta a Dona Janete, correto? Dona Janete, tá aqui no chat, tá vendo? Conta a história dessa foto aí, irmão, que é muito bacana, galera. Cara, a história dessa foto é sensacional. Vocês, quem não percebeu ainda, estão de garçons, né? Os nossos jogadores ali. Cara. Literalmente, Juninho de garçom. Isso aí. Isso aí aconteceu em 2000. A minha mãe vascaína fanática, de quem eu herdei o amor e o fanatismo e a loucura pelo Vasco, escreveu simplesmente 2.700 cartas à mão para a Globo, pedindo para conhecer os jogadores do Vasco pessoalmente. E aí essa lista, minha mãe vai me corrigir no chat se eu estiver esquecendo alguém. Além desses 3, ela pedia para conhecer o Pedrinho e o Carlos Germano. Eu acho que são esses 5. Se tiver mais alguém, fala aí no chat, por favor, tá, mãe? Mas acho que o Pedrinho e o Carlos Germano. Só que, assim, foram 2.700 cartas escritas à mão. Ela demorou algum tempinho ali. E, pouca coisa, né? E entre essa primeira carta e a produção do programa da Globo entrar em contato com ela, o Carlos Germano já tinha saído do Vasco, estava no Santos. E o Pedrinho, nesse dia, não pôde ir, porque ele teve uma questão familiar, não marcou presença. Aham. E aí a produção da Globo ligou pra minha mãe e falou, a gente vai tentar promover esse encontro entre vocês, tá? A gente vai tentar falar com os jogadores, vai levar vocês lá em São Januário, a gente, depois do treino, vai tentar falar com eles e vocês se conhecerem. Beleza, foi até a Glenda Kozlovski que fez a matéria com ela. Muito Pro Esporte Espetacular, a matéria. Relíquia, filho. Aí a gente foi pro Adegão Português, que tem ali perto, próximo do São Januário, né? A churrascaria. E aí a Glenda falou assim, vocês vão almoçar aqui, depois daqui do almoço a gente vai em São Januário para tentar promover esse encontro. Estamos almoçando de boa. Cara, a matéria, a gente tem o vídeo em fita cassete da matéria. Eu só comia. Era o tempo inteiro eu mastigando. Tinha quantos anos ali? 10 anos. 10 anos? 10 anos, esquece. Amassando. Só amassando o churrasco no Adegão. Aí estamos comendo ali de boa, achando que a gente ia para São Januário em seguida. Do nada, vem os 3 vestidos de garçons oferecendo a camisa, não tá nem na foto. Acho que a camisa de goleiro do Márcio, oferecendo a camisa, o cardápio e tudo mais. E aí fez a surpresa pra minha mãe, foi super emocionante. Depois, inclusive, a gente ainda foi em São Januário já meio que em off, assim. Minha mãe conseguiu conversar com o Pedrinho e tal. O Pedrinho pediu desculpa por não ter participado. Mas foi um dia muito especial, assim, cara. E uma história muito legal pra contar. Caraca, muito maneiro mesmo, cara. Muito Que maneiro. história, cara. Quando ele mostrou a foto, eu falei, caraca, minha mãe loucura. confirmou, só eram esses 5 mesmo. Então tá bom de memória, irmão. Tá bom de memória. Não, mas, pô, tu acha que eu vivi isso aí não vai esquece, ficar né? na minha cabeça o resto da vida? Ah, cara, mas assim, acho que todo vascaíno, assim, que acompanha desde moleque tem história boa com o Vasco, né? Não, e tipo assim, minha mãe ajudou eu estudava eu morava na Penha, minha mãe ajudou a promover um passeio da escola para visitar São Januário. Quando eu tinha essa idade aí também, mais ou menos, 10, 9 anos. E aí a gente foi em São Januário, visitou o museu, sala de troféu e tudo mais. Eu tenho um caderninho guardado até hoje com, assinatura, autógrafos de todo mundo. Pedrinho, Felipe, Juninho, Mauricinho, aquela galera do tempo dourado, né? Então, a gente ter essa memória desde criança é muito legal pra gente criar esse vínculo e alimentar cada vez mais, né? Sim, eu tenho uma história muito boa também, cara. Nunca contei, poucas pessoas sabem dessa história, cara. Mais uma história de João. Eu era pequeno, cara. Meu pai nunca foi de me levar em jogo. Meu pai não gosta de futebol, nunca ligou. Meu pai nem Vasco, é Flamengo, mas não liga pro futebol e tudo mais. Cara, e meu pai só trabalhava. E teve um dia que eu falei assim, cara, meu pai falou, vou te levar no jogo do Vasco. Tu fala, tanto vou te levar. Hoje eu vou te levar. Meu pai me levou. Pela primeira vez que eu eu já tinha ido só com a minha mãe, mas meu pai me levar nunca tinha me levado. Meu pai me levou, pegou o carro e falou, vou te levar hoje. Aí me levou, leva até hoje. Era um Vasco Atlético Mineiro 2005, São Januário. O Vasco ganhou o jogo 3-0. Cara, eu tava na arquibancada. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha um quadro da Rádio Globo, que era a Maria Chuteira. Ela ficava na arquibancada, rodando a arquibancada, procurando gente pra entrevistar. Sim. Pro narrador da Rádio Globo, que geralmente era o José Carlos Araújo, o garotinho. Sim. Cara, ela cismou comigo você pode entrar no ar e tal. Eu entrei, fui entrevistado e tal. Falei que eu era muito fã do garotinho, eu realmente era, porque assim, nessa época não tinha Premiere. Era rádio, amigo. Eu acompanhava todos os jogos no rádio. Ou era TV aberta ou era rádio. Exatamente, você tinha que torcer pro jogo passar na TV aberta ou era rádio. Isso aí. Aí, cara, eu conheci o garotinho. Aí eu falei que eu era muito fã dele e tal. Aí o garotinho ao vivo falou pra mim assim, Maria Chuteira, pega os dados do menino aí, vamos levar ele domingo pro Maracanã pra ser o torcedor do futuro e assistir o Vasco Fluminense comigo.
Aí eu assisti junto com ele, pô. Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 12 anos, eu acho, na época. Maneiro. Aí eu assisti junto com ele, dentro da cabine da Rádio Globo no Maracanã. Caralho. Eles combinaram um horário lá, minha mãe me levou, eu assisti o Vasco Fluminense. Eu e um outro menino que eles escolheram, deve ser de outra coisa, do Fluminense. Aí eu fui o torcedor do futuro, tinha esse quadro. Pô. Sim, lembro. Aí eu assisti, cara, foi bem maneiro, assim, eu pude conhecer ele, eu era muito fã dele porque acompanhava ele desse jeito, Sim. isso foi uma época maneira, cara. Muito E essas coisas de antigamente, cara, ajudaram a formar muito vascaíno, cara. Muita coisa. Tem muito vascaíno que se apegava a essas paradas, tá ligado? É muito bom, cara. São Muito memórias bom. afetivas que a galera guarda Sim, assim. demais, cara. A partir desse momento, pô, é Vasco mesmo, acabou. pô. Cara, a Não muda questão nunca da mais, né? rádio... A gente sempre tem... Cara, quem é torcedor tem alguma história com rádio, mano. Com narração. Sim. Tipo assim, eu lembro do Vasco e Palmeiras... De quando sai o quarto gol, aquela narração épica do Luiz Penido, né, eu cara? acho que a narração, Cara, essa narração, tipo assim... Bota no YouTube assistir isso, tu fica maluco. É mano. Se emociona até absurdo, hoje. É, a voz do cara marca muito, né? Muita coisa. Marcou a geração de todo mundo ali. Muita coisa. Mas assim, a narração desse gol é bizarro. E você cria memórias vinculadas a essas narrações, Isso, cara. sim. É impressionante, mano. Sim. Porque às vezes você Você não se tem... apega aos narradores. Tipo Isso. assim, pra mim, o José Carlos Araújo é um narrador que marcou muito a minha vida, cara. Porque ele narrou muito gol do Vasco, assim, bizarro, cara. Sim. Assim, muito mesmo. Verdade. Cara, maneiro, cara. Boas histórias. Boas histórias que o Vasco da Gama nos proporciona. É. E a partir de agora, com essas conquistas, que se Deus quiser, o terreno está sendo pavimentado pelo nosso presidente. Vamos Amém, ter outras amém. boas histórias. E a garotada que tá chegando vai ter boas histórias também. É, Isso é assim, mais importante, né? Eu acho que a gente tá, assim, de questão de estrutura, ele tá num projeto embrionário ainda, acho que a gente tá Isso. muito longe do ideal. Sim. Mas eu acho que a gente tem que seguir nessa linha cada vez melhor. Cara, se Deus quiser e Ele quer da gente ganhar essa Copa do Brasil aí, a gente sabe que não vai ser por estrutura, vai ser porque muita dedicação dos jogadores, um pouquinho de sorte também, mas assim, a gente quer voltar a brigar sempre, então a gente Isso precisa aí. de uma estrutura. Não é esporádico, entendeu? né? Eu acho, exatamente, eu acho que o estádio faz parte disso. Ter um estádio Total. novo, infelizmente com o São Januário do jeito que tá, a gente não tem condições de brigar com os maiores, entendeu? Sei. Não tem condições. Eu acho que passa por tudo isso. Estádio novo, com capacidade para gerar receita, você melhorar a estrutura, questão de CT, tudo isso para atrair jogadores grandes, para atrair diversas outras coisas, outras marcas, entendeu? Deixar o Perfeito. clube de fato com uma estrutura que seja natural você brigar por títulos, entendeu? Essa é a grande questão. E o Vasco tem potencial para isso. Total. Eu acho que é o mais incomoda o torcedor, porque tipo assim, você pega um Juventude da vida, um Criciúma, a gente sabe que os caras ali têm um limite e tal. O Vasco poderia sim estar ali brigando, entendeu? Poderia ele estar brigando por coisas maiores, mas a gente já cansou de falar sobre isso, falta de estrutura e tudo mais, e a gente tem que focar na estrutura. Nesse momento é na estrutura. Melhorar a estrutura, contratar jogadores melhores, entendeu? Saber contratar, ter uma equipe de scout decente. Isso. Pra não contratar, não gastar dinheiro à toa, que a gente já gastou. Porra, se a gente for lembrar aqui, cada jogador que a gente já Nossa gastou dinheiro, Senhora. né? Não esquece. Entendeu? Bom, Mesmo depois da SAF, né? Pedro- cara? o Pedrinho Uma coisa que a falou, gente cara. achou que acabaria com É, a SAF. o sonho da minha vida era acabar, isso não acaba, meu irmão. Não Parece que eu acaba. vou morrer, isso É não aquele vai acabar, sonho, meu tá caindo do abismo, tu não chega no Não fundo acaba nunca, meu entendeu? irmão. O fim do poço não chega. Agora chegou, o Pedrinho assumiu, aí opa, cheguei no fundo do poço. Então, aí tá, ressurgiu das Pegou cinzas. um impulso É, no e fundo. foi que foi. Cara, o Pedrinho falou sobre a questão da contratação. Ele disse que indicou o Luiz Henrique, indicou o Scarpa, e eram valores super acessíveis de serem Sim. pagos. Mano, isso causa uma revolta assim. O que o Luiz Henrique não ia fazer de diferença nesse elenco do Vasco, irmão? Cara, pega outros mais pra próprio Paulinho, cara. Paulinho, Paulinho, fica um o achado. Pô, a gente paga mais pro. O Paia ganha mais que o Paulinho. Exatamente. A Quem desculpa iria é dinheiro. entregar mais? A desculpa é dinheiro. A pergunta que fica, a desculpa é dinheiro. Paia ganha mais que o Paulinho. O Paier, ele recebe 1,5 milhão, né? O Paulinho ele recebe 1 pediu isso. Ele, Não. O Paulinho recebe 1 milhão. 1 milhão, né? Aí o Paulo Brax falou que era muito caro, que não dava naquele momento pra pagar isso. Mas aí no desespero trouxe o Paia pagando muito mais. O moleque Exatamente. que não é atacante, não é 9 de fato, tá brigando pela artilharia do Brasileirão. E a questão é que, assim, a gente viu a primeira Série A da 777, e a administração errando nessa questão de não investir no início da temporada, tendo que correr para fazer contratações emergenciais durante a temporada. Virou a temporada, a gente se livrou, a gente falou assim, não é possível. Agora eles aprenderam com o erro e a gente vai montar um time competitivo desde o início do ano. Cara, parece que Os caras fizeram pior. fizeram a mesma... Pra mim fez pior. Sim, pior, mas eu tô falando assim, é pior por quê? Porque teve o erro e repetiu o erro.